Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 6 a 12. Versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. A gente está fazendo o estudo desse primeiro capítulo, que é uma introdução, é a continuação da primeira carta. Lembrando que Paulo, ele estava exortando aos irmãos de Tessalônica para que eles se mantivessem firmes na fé, mesmo diante das tribulações e das perseguições que eles estavam sofrendo pelos judeus de Tessalônica. Aqui nós vamos ver dos trechos dos versículos 6 a 12. No versículo 6 diz o seguinte: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então, como eu disse, é a continuação do estudo anterior, onde Paulo estava motivando a igreja, ele estava, entre aspas, elogiando a igreja, pois eles estavam se mantendo firmes e fortes na palavra de Deus, no amor de uns para com os outros. Agora que ele já mudou o sentido da conversa. Agora ele está dizendo que Deus dê em paga tribulação aos que te atribulam, aos que te perseguem. Se nós voltarmos aqui um pouquinho na Bíblia mesmo, como eu costumo dizer que a Bíblia explica a Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 12, os versículos 2 e 3, ele traz para nós a promessa de Deus a Abraão. E ela tem muito a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Vamos ler. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Isso é Deus falando diretamente para Abraão. Aí ele conclui o versículo 2. Se tu uma bênção. Então Deus deixou um mandamento para Abraão. Nessa promessa que ele está fazendo a Abraão aqui, ele deu um mandamento para Abraão, só um: se tu uma bênção. Continuando agora no versículo 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Observem que Paulo, ele está dizendo aqui, para com Deus, que seja justo para com Deus, que Deus dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Então Paulo não está dizendo que os próprios irmãos de Tessalônica vão se vingar, vão revidar aos seus algozes perseguidores. Não, Paulo diz que Deus dê a paga a eles pelo que eles estão fazendo. E aí tem tudo a ver justamente com a promessa, onde Deus diz que ele abençoará os que abençoarem e amaldiçoará os que amaldiçoarem. Só faça o que eu estou mandando, Abraão, se tu uma bênção. Vamos para o versículo 7.
E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Então, Paulo, ele está mostrando aos irmãos que o alívio não é agora, é quando Jesus voltar e nós formos justificados e glorificados por Deus, que é para eles permanecerem firmes, pois se eles perseverarem nessa fé, na obediência aos mandamentos, eles serão justificados e glorificados, não por Paulo, por Deus. Quando? Na volta de Jesus. Eu trouxe uma referência bíblica aqui que está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, que diz o seguinte, aqui é Jesus falando: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui Jesus está exortando aos seus discípulos, ele está incentivando aos seus discípulos a ter paciência, a perseverar, porque o próprio Jesus passou por essas aflições e ele venceu. E no final nós venceremos através de Cristo, não pela nossa própria força nem por merecimento, mas pela graça de Deus através de Jesus Cristo. No versículo 8, eu vou ler ele inteiro e depois a gente vem fazendo um desmembramento. Então aqui terminou dizendo, com os anjos do seu poder. Então Jesus retornar com os anjos do seu poder. Aí vem, versículo 8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho de nosso Senhor Jesus. Vamos lá, vamos voltar agora e fazer o desmembramento desse versículo. O versículo começa dizendo, em chama de fogo. O que é essa chama de fogo? É o poder de Deus, é a sua santidade, é a purificação. Lembra da purificação pelo fogo? E o juízo. É a presença do Espírito Santo e a paixão fervorosa por ele. Muitas vezes nós falamos, me batiza com fogo, Senhor. Na verdade, o fogo é a purificação e é o juízo. Nós temos que tomar cuidado com a interpretação da palavra. Continuando, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Mas o próprio Jesus, nas suas palavras, dizem que nós não devemos nos vingar de quem nos faz mal. Mas aqui não somos nós que estamos nos vingando, mas sim o próprio Deus. Lembra da promessa para Abraão? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus fala assim, Abraão, eu espero que você seja a bênção, meu filho. Esse é o meu mandamento. Eu vou abençoar quem te fizer o bem e eu mesmo vou amaldiçoar quem te fizer o mal. Você não se preocupa com isso não. Só faça o bem, seja uma bênção. O resto você deixa na minha mão. Nesse caso, a vingança é a vingança de Deus. Então, ele vai se vingar de quem? Os que não conhecem a Deus. Trouxe uma passagem bastante conhecida para nós fazermos uma referência aqui, que é João 8,32, que diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, meus irmãos, não é o que eu estou dizendo, a verdade não é o que o pastor está dizendo, o que o padre está dizendo. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Leia a Bíblia, conheça a Bíblia, estude a Bíblia, busque o entendimento verdadeiro do Evangelho e da palavra, os mandamentos de Deus. Se vocês estiverem estudando a Bíblia, acompanhando esse estudo que nós estamos fazendo aqui, e eu estiver dizendo exatamente o que está escrito na Bíblia, então eu estou trazendo a verdadeira palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Porém, se eu estiver distorcendo a palavra ou trazendo algo diferente do que está escrito na Bíblia, eu estou sendo
um falso profeta. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E Deus nos deixou a palavra para que nós tenhamos o conhecimento. O acesso está aí para todos. E quem não conhecer, quem não buscar esse conhecimento, ele vai ser condenado. Continuando aqui. Então, a vingança de Deus encontra os que não conhecem sua palavra e contra os que não obedecem ao Evangelho. Ou seja, tem alguns que realmente não conhecem, que não aceitaram a palavra, e tem muitos outros que conhecem a palavra, mas não obedecem. Aí eu trouxe também uma referência bíblica que diz, que é lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Aqui, Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, estava trazendo esse ensino para os seus discípulos. Ele está falando justamente a mesma coisa que Paulo e a mesma coisa que eu disse aqui na sequência. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não adianta você conhecer a palavra e não aplicá-la e não viver conforme a palavra, pois senão estão enganando-vos a vós mesmos. Senão você só está se enganando. Só conhecer a palavra não vai te conduzir à salvação. No versículo 9, estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Quem que são estes? Os que não conhecem a Deus e os que não seguem os seus mandamentos, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o castigo aos que não obedecem aos mandamentos de Deus. No versículo 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Quando quem vier? Quando Jesus vier. É o retorno de Jesus para ser glorificado através de nós, os seus santos. Ele vai voltar e nós, que estamos seguindo os seus mandamentos, que somos imitadores de Jesus, através de nós ele será glorificado e ser admirado em todos os que creram, através de nós, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então Paulo aqui está reforçando, que os tessalonicenses, eles aceitaram, alguns irmãos, não todos, aceitaram a palavra de Deus, aceitaram o evangelho de Jesus e graças a isso serão salvos. Não salvos hoje, naquele dia, mas no dia do retorno de Jesus. No versículo 11, por isso também não cessamos de orar por vós, para que nosso Deus vos torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então aqui Paulo reforça aos irmãos, ele dá um consolo aos irmãos, que eles continuam orando constantemente por eles. Não para que eles sejam dignos, mas para que Deus vos torne dignos, para que Deus os justifique. E para quê? Para que eles cumpram a sua vocação, com poder de todo o propósito de bondade e obra de fé. Aqui eu trouxe mais uma referência bíblica, que também é lá do livro de Tiago, capítulo 2, versículo 26. Olhem o que Tiago fala. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A pessoa pode realizar boas obras e não crer em Jesus. Mas os que creem em Jesus não podem deixar de praticar boas obras, pois esse, meus irmãos, é o mandamento de Deus. Aqui vale a pena uma reflexão, para que cada um olhe para si mesmo, que olhe para dentro do seu coração, para que faça uma autoanálise. Quais obras você tem realizado como cristão? Lembrando que ir no culto uma vez por semana, 1h30, e falar glória a Deus, aleluia, amém,
isso não é suficiente para contar como uma boa obra. Lembra dos mandamentos? Os 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Há um grande engano entre as pessoas que pensam que eu vou no culto, o culto a Deus, o tempo que eu dedico a Deus da minha vida é domingo das 7 às 8h30 e acabou. Deus já teve o que merecia de mim. Mas não é isso, meus irmãos. O culto a Deus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Constantemente nós temos que viver conforme a vontade de Deus, obedecendo os seus mandamentos, aplicando na nossa vida o que nós aprendemos dentro da igreja, através dos estudos, na leitura da Bíblia. O culto a Deus é constante. Nós temos que buscar essa intimidade com Deus. E para ter intimidade, nós temos que viver com Ele. Estar com Ele em todos os momentos. Nos momentos bons, nos momentos ruins, mas sempre com Deus. No versículo 12, para concluir esse trecho do estudo, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Observem, meus irmãos, que em momento nenhum o objetivo nosso de seguir os mandamentos, de obedecer, era para que nós mesmos sejamos exaltados e glorificados. O objetivo é exaltar e glorificar o nome de Deus através de Jesus. E aí sim, se Jesus for glorificado através da nossa vida, nós seremos glorificados através de Cristo. Ficou um pouco complexo, mas vou traduzir naquela frase que eu sempre uso ao final de todo o estudo. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.